Versículo que eu pedi para os irmãos repetirem, eu vou mais uma vez ler, e eu quero pedir que os irmãos prestem bastante atenção. Pode sentar no nome de Jesus Cristo. Preste bem atenção nesse versículo que eu vou ler agora. Foi o versículo que eu pedi para a igreja estarem repetindo. Olha só o que diz: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Três situações estão acontecendo aqui neste versículo e estão nos dias de hoje para as nossas vidas. Olha para o seu irmão que está do seu lado, aponta o dedão para ele ou para ela e diga: três fatores muito importantes na vida do cristão. Primeiro, falar de Jesus Cristo, pregoar o ano aceitável do nosso Deus. Isso é o primeiro. O segundo, falar da vingança do nosso Deus. Isso, fala para ele, ou fala para ela, falar da vingança do nosso Deus. Esse é o segundo. E o terceiro e último, consolar todos os tristes. Olha para ele, aponta o dedão e diga: consolar todos os tristes. Esse é o papel da igreja do Senhor na terra. É falar de Jesus Cristo, fora de tempo ou em tempo, falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. É falar da vingança do nosso... Mas como mesmo explica essa situação? Falar da vingança do nosso Deus? Sim. Temos que olhar nos olhos das pessoas e dizer para as pessoas: olha, Jesus vai voltar. Os sinais estão aí mostrando para todo mundo que Jesus está voltando. Os intelectuais, os cientistas agora estão reconhecendo que o que nós pregávamos na Bíblia Sagrada é fato, é verdade, e não é apenas uma ilusão. Está aí, os sinais estão acontecendo, cada dia que se passa está mais claro. Isso é o dia da vingança do nosso Deus. Quando lá em Joel disse que o sol se escureceria, a lua não daria mais o seu brilho, se tornaria em sangue a vingança do nosso Deus sobre a terra. A Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus ele veio sobre a terra para falar disso. Esses três fatores nós temos que falar. Temos que olhar para as pessoas e não temos que ter dó das pessoas. Mas desse jeito eu vou assustar, desse jeito as pessoas vão ficar com medo, as pessoas vão falar que eu sou louco. Não! Temos que falar a verdade. Temos que tocar na ferida mesmo e dizer: olha, Jesus ele veio como um homem, e como um homem ele pregou o Evangelho do Pai. Ele disse que todo aquele que o aceitasse como Senhor e Salvador seria salvo. Foi o próprio Jesus que falou. Mas esse próprio Jesus também ele disse: aquele que não crê em mim já está condenado, e resta para ele agora a eternidade lá no inferno, ou seja, no lago de fogo de enxofre. Há crentes que vão para o inferno. Há muito crente que vão para o inferno. Vão para o inferno porque muitos crentes estão dentro da igreja e não creem que o inferno existe. Tem muito crente que vão ficar doente, vão morrer doente porque não creem que Jesus Cristo cura. Muitos crentes estão padecendo, estão sofrendo porque não creem que Jesus Cristo liberta. Dentro da igreja, sentado, ouvindo a palavra, louvando a Deus, dando o seu dízimo, fazendo até a obra, vão para o inferno porque não crê verdadeiramente em Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que o profeta Isaías tinha falado: olha, vai chegar um menino sobre essa terra, Filho do Deus Altíssimo é Ele, o seu nome é maravilhoso, é Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus da eternidade. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele vai vir sobre a terra, e Ele foi enviado para essa terra só para falar do amor de Deus. Ele foi enviado para essa terra para tirar os presos, para dar liberdade ao povo, para curar as enfermidades, para fazer uma revolução na humanidade. O mundo será mudado através desse Jesus. Passa-se anos e anos, séculos, aparece Jesus Cristo. Já nasceu um menino, todos vocês conhecem a história. Ele cresce, um menino sábio, até no meio de doutores ele ensina. Todo mundo fica admirado com ele, todo mundo observa que aquele menino, ele é especial. Ele não é um menino normal, ele é especial. Nós conseguimos detectar rapidamente quando uma
uma pessoa é muito inteligente, conseguimos rapidamente ouvir uma pessoa e sermos cativados pela palavra dessas pessoas e entender que essa pessoa é uma pessoa muito especial. Jesus era muito especial. No meio de doutores, ainda menino, ensinava todo mundo ficava de boca aberta. Eles estudavam grego, estudava hebraico, estudava tanta coisa, era tantos teólogos que sentavam para estudar a Bíblia Sagrada, mas Jesus chega lá, menino ainda, e dá um banho em todo mundo. Ele cresce, é judeu. De todas aquelas festas judaicas, ele participa de todas elas, vai na sinagoga, usando todas aquelas roupas. E então se abre o livro de Isaías, o profeta messiânico. Quem vai lá para ler? Era costume dos judeus fazerem isso. Vai o próprio Jesus Cristo, este mesmo Jesus que nós estamos falando agora, a qual o profeta Isaías estava falando dele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O profeta Isaías estava falando de Jesus Cristo. Essa profecia se cumpre quando Jesus abre o livro de Isaías e começa a ler essa mesma passagem que eu estou lendo agora para vocês. Jesus diante da sinagoga, todo mundo olhando para ele, todos com os olhos a fita em Jesus, o filho lá de José, o carpinteiro, filho de Maria. Aí Jesus Cristo, com toda a humildade dele, abre o livro de Isaías e começa a ler. Mas quando ele começa a ler, é uma leitura diferente. Não é apenas uma leitura do homem que lê muito bem, é uma leitura muito especial. Aquelas palavras vão penetrando no coração daquele judeu, o coração deles vão fervendo, a carne dele vai se abalando, e um começa a se incomodar na cadeira, um começa a se incomodar, um olhar para o outro, vai acontecendo, o que esse homem está falando, parece que ele está falando dele mesmo, parece que ele está falando, não é do profeta Isaías, ele está falando dele mesmo, e era isso mesmo que estava acontecendo. Jesus estava falando dele mesmo. Ele olhava para os olhos das pessoas e dizia: porque o Senhor me ungiu, o Senhor preparou os meus pés para pregar o Evangelho, para falar das boas novas, para abrir as cadeias. E todos ali espantados, aterrorizados com aquilo, se levantaram e começaram a expulsar Jesus da sinagoga. Não vamos expulsar ele. Que negócio é esse? Ele está se considerando aqui o filho de Deus. Quem é ele? Ele é o filho de José, ele é o filho de Maria, o carpinteiro. Quem é ele? Não sabiam. Ele é o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, que o profeta messiânico tinha falado, a qual nós estamos acabando de ler agora. E Jesus, meu irmão, ele, nos dias de hoje, se Jesus estivesse aqui, ele iria falar de uma forma, sem se preocupar se alguns irmãos iam gostar ou se não iam gostar. Muitas das vezes nós, seres humanos, nós queremos agradar todo mundo. Talvez muitos não ficaram felizes de ver um grupo de samba tocando, talvez muitas pessoas não ficam felizes de ver um grupo de capoeira na igreja aqui treinando. Capoeira do inferno, capoeira não é de Deus não, esse bispo é louco, essa igreja é maluca, que negócio é esse? Meu irmão, Jesus Cristo, ele não estava preocupado em agradar a ninguém não, sabe? E nós hoje queremos agradar o ser humano, queremos agradar gregos, troianos e baianos. É difícil agradar grego, troiano e baiano. É difícil. Então o negócio é agradar a Deus, que é bem melhor. Quem pode aplaudir o Senhor e dar glória a Deus? Meu irmão, o que acontece é que Jesus, sabe, ele veio com uma mensagem, ele deixou isso muito bem no seu ministério. Falou o que tinha que falar diante de reis, diante de ricos, de pobres. Ele falava do reino de Deus. Ele falava de cura, de libertação. Ele dizia que era preciso a humanidade aceitar essas boas novas. As boas novas de salvação. Era importante o homem analisar. Era importante o homem verificar que os valores, o materialismo não levam ao homem à salvação. O próprio dinheiro não leva o homem à cura. Vocês conhecem tantas histórias de homens ricos que morreram
desejo dele, essa era a vontade dele, era isso o propósito que ele tinha, o propósito que eu e você temos que ter. Olha para o seu irmão e diga: o seu propósito é pregar as boas novas, é falar da vingança do nosso Deus, é consolar os tristes. Pronto. Glória a Deus. Vem aqui, Jesus. Glória a Deus. A igreja funciona apenas para falar de bênçãos, de milagre. A igreja funciona apenas para dizer que você olha aí para sua cabeça, você é triste, você é infeliz, mas agora conheceu Jesus, Jesus mudou a sua vida, sabe? Você é um ser humano abençoado. A igreja foi feita só para isso? Não. A igreja foi feita também para chegar aqui diante de uma igreja, diante de visitantes que eu nem conheço, mas a verdade, meu irmão, é que eu quero pregar a palavra do Senhor, independente se eu vou agradar a você ou não, e dizer para você, simplesmente dizer para você: se você não se arrepender, se você não aceitar Jesus Cristo, existe um inferno que o próprio Jesus Cristo pregou. Eu tenho que chegar na minha família, não importa se eu vou agradar os meus primos, os meus tios, sabe, os meus parentes, e dizer para eles: olha, aceita Jesus Cristo, porque se você não aceitar Jesus Cristo, vai ficar estreito na terra, e depois que você morrer vai ficar pior ainda. Não quero mais saber do Jackson, ele ficou louco, ele ficou apitolado agora na igreja, não, só vem falar de Jesus, vem falar de inferno, ele fica condenando a gente, ele não tem amor nas suas palavras. Não! Esse é o Evangelho do Senhor, esse é o Evangelho do Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, a verdade é que a Bíblia Sagrada diz: muitos vão subir, mas também muitos vão ficar. Talvez nem toda a igreja vai subir para a glória, e eu creio, depois de ler esses textos, sabe, que não vai mesmo, não vai. Porque tem muitos sentados aqui, mas com a cabeça lá no mundão lá fora. Tem muitos aqui sentados, mas sabe, com a sua cabeça nos seus problemas, nas suas dificuldades, um pensando no seu trabalho de amanhã, um pensando na sua dívida, um pensando que o irmão pisou na bola com ele, um pensando que o irmão não está apoiando o ministério dele, um pensando que o outro, sabe, está meio perseguindo ele. Irmão que vem dar o seu dízimo, que vem dar a sua oferta, derrama aqui no gasofilaço, sabe? Mas com o coração cheio de amargura, cheio de raiva da esposa que brigou hoje à noite, ou que brigou pela manhã, ou pela a discussão que teve entre familiares, e teve até agressão verbal e agressão física, e veio aqui: eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar minha oferta, porque Jesus vai me abençoar, mas o seu coração está cheio de ira, está cheio de amargura. Meu irmão, se converta no nome de Jesus Cristo, muda essa situação, porque Jesus quer salvar a tua alma. O Senhor veio para este mundo, não foi para te condenar, mas foi para te salvar. Ele veio, foi para salvar, não foi para condenar ninguém. Mas antes de condenar, ele tinha que falar a verdade, antes de condenar as pessoas, porque as próprias pessoas se condenam. Ora, vim para a igreja aceitar Jesus Cristo, ninguém quer. Às vezes muita gente aceita uma Jesus Cristo, às vezes por emoção, ou até mesmo porque o Espírito Santo convenceu do pecado e ele foi lá e se arrependeu. Mas a verdade é que para estar servindo ao Senhor, para estar ouvindo um homem falar de coisas que muitas das vezes nós não queremos ouvir, e muitas das vezes temos que, sabe, eu não gosto que ninguém fica no meu pé, eu não gosto que ninguém fica, eu gosto de ser livre, nem minha mãe manda em mim, nem meu pai. Que bispo vai mandar em mim? Que pastor vai mandar em mim? Tem gente que não gosta disso. Tem pessoas que querem ficar lá fora no mundão, porque talvez o mundo lá fora está muito bom para ele, está muito bom. Faço o que eu quero, ninguém se intromete na minha vida. Se eu roubar, problema meu. Se eu for preso, é problema meu. Se eu usar droga, se eu adulterar, se eu entrar em fornicação, é problema meu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E é isso aí, eu quero aproveitar a minha vida. Está lá, está feliz, mas vai morrer e vai para o inferno. Eu tenho que chegar para ele e dizer: olha, está tudo bem mesmo para você? Não, não está bem não. Jesus te ama,
para pregar as boas novas, estou aqui para falar de Jesus para você, para mudar a tua vida, para mudar a tua família, para mudar esse conceito, esse pensamento que você tem. É o papel, é tão delicado muitas das vezes nós chegamos para a pessoa e falar isso para a pessoa: olha, muda a sua situação, olha, Jesus, Ele não quer isso para você não, Jesus quer mudança para você, sai desse mundo de pecado. Não, mas eu amo o pecado, bispo, eu gosto do pecado, eu adoro entrar no pecado, eu amo o pecado, eu quero ficar no pecado. Então peraí, deixa eu colocar a mão na tua cabeça, porque você está cheio de demônio, e o demônio tem que sair da tua vida, meu irmão. Por que pregamos dessa maneira? Porque agimos assim? Porque queremos levar a igreja, queremos conduzir uma igreja séria